Heated Rivalry chegou agora na HBO aqui no Brasil, ou pelo menos deve chegar agora em fevereiro. E eu que normalmente não sou muito desses romances, eu acabei, cara, eu fiquei preso nesse daqui. Nada contra, só não é muito a minha sessão mesmo. Eu tive que fazer uma maracutaia, né, porque parece que eles esqueceram do Brasil, demoraram muito pra lançar aqui, então eu usei um VPN pra poder assistir na HBO dos Estados Unidos. Eu fui mais porque tava todo mundo comentando, então eu fui nessa ondinha, achando que ia ser uma coisa assim meio blé. Só que, cara, é muito bom. No segundo episódio eu tava, assim, fissurado na série. Os protagonistas são muito bons, principalmente porque tem um detalhe que eu acho demais na série, que é que eles demoram pra se chamar pelo primeiro nome. E vocês vão entender por que isso é muito legal. E por que na série é um evento canônico, assim, é doideira. E ela é tão bem feita que quando isso acontece, você se importa com aquilo, você se sente junto com os personagens. No geral, a série é muito bem feita, né? O elenco é muito bom. Cara, os atores são fenomenais. O Connor Story, ou Story, não sei a pronúncia certa, e o Hudson Williams, eles dão, assim, um show de atuação. É bizarro. E a direção é muito bonita e o que a gente vai falar aqui hoje, que é mais do roteiro. E um detalhe que eu acho legal, né, é que, tipo assim, essa série ela foi feita por um streaming que é do Canadá, né, o Crave. Eu não sei o quão grande é esse streaming, mas é legal ver uma produção local ganhar uma proporção global. A gente viu isso acontecer com alguns doramas e, pô, seria muito legal se a gente aqui no Brasil conseguisse fazer alguma coisa dessa magnitude. Bom, eu vou dar uma resumidinha aqui um pouco na história, só para dar uma contextualizada para vocês, porque se eu falar o que eu tenho para falar sem esse contexto, às vezes pode ficar um pouco confuso. Então, esteja avisado que vai ter spoiler. A primeira cena que eu vou falar é do primeiro episódio, acho que não é tanto um spoiler, mas vou comentar de outras cenas que são mais pra frente na série. Então toma cuidado caso você não queira spoilers. A história acompanha esses dois novatos que entraram pra liga de hóquei e explora um pouco da rivalidade que eles têm dentro dessa liga. De um lado a gente tem o Shane Hollander, que é um asiático canadense, um cara mais certinho, mais tímido e que acaba cedendo um pouco à pressão alheia. E do outro lado a gente tem Ilya Rozanov, que ele é um russo, uma sensação na Rússia. Ele é provocador, ele xinga, né? Ele é boca suja e ele não liga em ser um completamente, assim, um perigo por onde ele passa. O cara é basicamente uma ameaça ambulante. E convenhamos que ele, assim, ele é muito sexy. Os dois são, né? Pelo amor de Deus. Eles entram pra essa liga, né? A NHL, em times rivais. Só que por baixo desse gelo e das manchetes, o que a série faz é transformar essa rivalidade em uma certa desculpa emocional. Porque, pra pensar, quando o mundo inteiro espera que você odeie alguém, ninguém vai suspeitar que você quer ficar com ele. Bom, eu não vou resumir a série toda aqui, porque senão vai ficar um pouco longo o vídeo. Eu só precisava dar esse contexto nos personagens para que vocês entendam um pouco melhor das cenas que eu vou comentar agora. A primeira cena que eu quero comentar aqui, e que é uma cena muito boa, é quando o Shane desce sozinho para treinar na academia do hotel. E aí quem aparece, obviamente, o Ilya aparece para treinar também. E mesmo um tentando ignorar o outro, eles não conseguem parar uma certa disputa que eles acabam tendo na bicicleta um com o outro. Eles se forçam, eles soam pra caramba, eles se inclinam para ter mais intensidade. Você vê que tá intenso o negócio. E depois de toda aquela tensão, eles sentam em lados opostos na parede, eles comentam algumas coisas sobre o draft que acabou de acontecer. E aí é quando o Shane, o safadinho do Shane, se pega encarando o corpo do Ilya. Não em qualquer lugar, mas na garrafa do Ilya que tá entre as pernas dele, aonde seria aquele lugar. E cara, é aquele olhar sedento, sabe? Como se ele precisasse daquilo. Como se ele tivesse muito desidratado por alguma coisa que tá ali. E o Ilya não é bobo, né? Ele já é um cara aparentemente experiente no negócio. Ele nota esse olhar do Shane e ele é receptivo a isso. Ele não mexe. Ele deixa ali pro Shane olhar. E trava o olhar com o Shane. E o Shane, ele se desculpa pelo olhar. É como se ele tivesse tomado por um conflito, por uma vergonha. E, cara, assim, cara, excelente direção, excelente atuação dos dois. Basicamente estão atuando com um olhar, só com o olhar. E se a cena acabasse aí, ela já estaria muito boa. Só que ela entrega mais ainda. Porque o Ilya vai lá e oferece a garrafa de água pro Shane. Não só oferece, como ainda fala, você precisa se hidratar. E a gente nota que o Shane, ele não trouxe a garrafa de água dele. Como se ele tivesse negligenciado algo que é muito importante para si mesmo. É uma metáfora muito boa e que funciona muito bem nesse silêncio quando o Ilya vai passar a garrafa pro Shane e os dedos deles se tocam. Essa sensação, essa conexão como a sede é algo essencial, é algo vital, é algo humano. E aí depois do Ilya dar uma piscadela
bem sexy pro Shane, e uma coisa fica muito clara: tem algo que Shane precisa e que o Ilia pode dar pra ele. Bom, aí a série passa por algumas cenas pra gente conhecer um pouco mais dos dois personagens, um pouco mais da vida pessoal deles fora do gelo. A gente vê que o Shane, ele carrega esse peso de ser um exemplo, de ser um rosto perfeito pra campanha. A gente vê ele fazendo várias publicidades, sendo esse cara perfeito. Enquanto o Ilia carrega essa brutalidade de casa, que vem da família dele e do modo como ele é tratado. Não só pela família, mas também pelo próprio país que ele vem, que é a Rússia, que é contra homossexuais. E é interessante a gente ver como que a série coloca o Rocky como um certo antagonista invisível, porque tudo ali que é relacionado à vida pública dos dois é basicamente uma performance, o que eles dizem numa entrevista, o que fingem pro time, o que aguentam em silêncio, e o quanto que essa masculinidade esperada vira uma certa prisão. E uma coisa que a série faz muito bem, e que eu acho que é um dos fatores que faz a gente engajar muito nela, é que essa relação dos dois, ela vai crescendo em migalhas, porque eles se encontram em momentos específicos, cidades diferentes e ao longo de muitos anos. Tem um certo momento que já se passaram 10 anos, você fica tipo, uau! Só que mesmo depois de anos, o romance ele ainda é quente, mas ele é impessoal. Nada do que eles conversam gera uma certa intimidade de verdade. Eles se tocam, mas eles não podem se assumir pro mundo. Eles querem mais um do outro, mas não conseguem pedir pro outro. É como se eles tentassem manter essa relação dentro do gelo, como se fosse só mais um jogo. E por muito tempo eles se chamam pelo sobrenome, mesmo durante os momentos íntimos na cama. Sobrenome, inclusive, que eles são chamados pela mídia, que eles são chamados pelo time. Até que tem uma cena que o Shane vai até o apartamento de Ilia. Já começa com um detalhe muito legal, porque o Ilia ele fala que tem ginger ale, que é uma bebida que o Shane gosta, na geladeira. E esse é um detalhe muito legal, porque nem os pais do Shane têm essa atenção e esse cuidado, né, ao que o Shane gosta, porque eles continuam indo no mesmo restaurante que não serve ginger ale. E é aqui nesse apartamento que eles começam a ter um certo papo de verdade, né? Que lugares que você gosta de visitar, onde que você mais gosta de jogar, se você gosta de garotas. E a melhor pergunta de todas é quando o Ilia pergunta se o Shane tá inscrito nesse canal. E ele corre para se inscrever, igual eu acho que você tá fazendo agora, aqui embaixo. Bom, e aí eles ficam juntos, se abraçam, ficam aconchegados e tal. E eles acabam chamando um outro pelo primeiro nome. O Ilia acaba dizendo Shane, e o Shane responde Ilia, como se fosse uma coisa óbvia. Eles continuam fazendo as coisas que eles fazem muito na série, que você sabe o que que é, até que o Shane entra em desespero e corre, vai embora, justo quando eles tiveram esse salto de intimidade. E aí o Shane conhece essa atriz, a Rose. É um arco muito simples e pequeno, mas que funciona muito bem para mostrar um contraste entre as duas relações. Porque parece que tudo que ele não faz com Ilia, ele faz com Rose. As conversas, as risadas, histórias de família e tudo acontecendo em público. O tempo todo você fica com essa sensação do tipo, pô, isso era para acontecer com o Ilia? E a mídia ama os dois como casal. Os paparazzis ficam malucos com o Shane e com a Rose. E nesse tempo, enquanto o Shane ele acaba descobrindo um pouco mais sobre a própria sexualidade, porque ele vê que ele não gosta de mulher, o Ilia acaba descobrindo a verdade sobre o seu próprio desejo romântico, que é estar com o Shane. E aí, mais pra frente, lá pro episódio 5, tem uma cena que é a que eu mais gostei, que é a do monólogo do Ilia. E ela é muito foda. É uma cena em que o Ilia ele tá destruído pela família, pela morte do pai, pela cobrança do irmão, devastado por essa dor inteira por esse mundo que ele tem que viver lá na Rússia, e ele acaba ligando pro Shane. Eles conversam tal, e o Ilia parece ter uma dificuldade em se expressar em inglês nesse momento, né? Que ele tá, pô, tá de luto, tá sendo cobrado, tá foda. E o Shane fala pra ele, olha, se expressa em russo, desabafa em tudo, fala tudo que você tem pra falar em russo, mesmo que eu não vá entender. E aí, cara, ele vai lá e fala e vem uma atuação muito foda, muito foda. Acho que assim, uau, você consegue sentir
sentir o impacto emocional do Ilia nesse momento. Você consegue sentir aquela angústia dele. Bizarro, bizarro. O Ilia falando sobre a família, de como ele é tratado, como ele expressa a culpa por não ter sido esse filho certo que o pai esperava e por nunca ter mostrado ao pai quem ele realmente era. E ao mesmo tempo, ele percebe que tudo que ele quer é ficar com o Shane, que ele tá apaixonado pelo Shane. Cara, e tudo isso dito numa língua que o Shane não entende. Para pensar nessa cena, cara, presta atenção nessa cena, ela é muito, muito boa. Você tenta ver esses paralelos, né, essas barreiras sociais, a barreira física que mantém os dois separados e muito além disso, a barreira de linguagem. Não só como o Shane não fala russo, mas essa barreira emocional entre os dois que impede que os dois conversem sobre a relação. Os dois se amam, mas eles não falam sobre isso. E essa cena, ela é perfeita, perfeita para mostrar isso. E enquanto isso, os dois estão em países separados. Então, assim, é uma separação máxima. É separação cultural, é separação de língua, é separação física. É um para cada canto. E isso é muito bom. Mas calma, calma, calma que não é toda essa desgraça, tá? A série vai melhorar, isso passa, tá? A gente vai pro último episódio agora. E diferente de muitos filmes queers, né, que a gente tem por aí, esse tem um final feliz. What the? I'm coming to the cottage. Nesse último episódio, o Ilia, ele vai para uma casa de campo do Shane, e se você parar para notar na cinematografia dessa cena toda, né, compara como que eles se encontravam, né, o ambiente em que eles se encontravam pelas primeiras vezes, ou durante todos esses anos. Era sempre de noite, em ambientes escuros, cortina fechada, enquanto nesse último episódio é completamente o oposto, completamente o oposto. A gente tem um lugar que é puramente janela, de dia, tudo aberto. Tem até uma cena muito legal que eles vão num quarto e eles vão deitar na cama, o Shane vai lá e começa a fechar a cortina. E o Ilia fala, aqui não, vai deixar aberto. Então a própria cinematografia da cena já te mostra como que tá a relação deles. E aí tá tudo bem, até que o pai do Shane aparece, vê os dois se pegando e ele vaza sem falar nada. Simplesmente vaza. Cara, e por um segundo, você olhando isso, você pensa, nossa, fudeu, fudeu. É isso, agora é a desgraça que vai vir. Mas não, a série não faz isso. Muito pelo contrário, ela te acalma. Porque os dois vão até a casa dos pais de Shane, eles explicam o que tá acontecendo, explica a relação, desde quando que isso tá acontecendo, há quanto tempo que eles estão escondendo essa relação, e tudo isso é muito bem recebido pelos pais. E tem uma fala da mãe de Shane que é muito linda, que ela fala, desculpa por ter feito você achar que não podia me contar. Lindo! Lindo, 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 lindo. E a série acaba com eles voltando para essa casa de campo de Shane com um jantar marcado com os pais. Então, diferente de muitos filmes ou séries queers, essa série te dá um final feliz. E eu fiquei muito contente de ter sido um final feliz. Acho que a gente tava precisando disso. Cara, se você não viu a série, veja. Mesmo depois desses spoilers que eu dei aqui, a série ainda tem muito mais. Eu não falei de tudo, não contei tudo pra vocês. Então, se você puder, cara, assista essa série. Assista, vale muito a pena. Bom, e aí, e você? O que você achou da série? Comenta aqui embaixo o que você achou da série, se você concorda com alguma coisa que eu falei aqui. Se curtiu o vídeo, deixa seu like. E eu acho que por hoje é só, viu? Falou!